Saudações, caríssimos alunos! Saudades de vocês! Vamos hoje, então, estudar a nossa segunda aula sobre o pensamento iluminista. Como eu já falei na aula anterior, essa vai ser uma aula que a gente vai ter um grande envolvimento na disciplina de filosofia. Mas a gente vai trabalhar, principalmente, com a questão histórica dessa filosofia. Porque toda ideia, ela vem de um momento, ela vem de um contexto. As ideias não surgem do nada, as ideias são desenvolvidas com o tempo. Falem com o professor de filosofia de vocês e ele vai concordar completamente com o que eu estou falando para vocês. E na aula de hoje a gente vai estudar mais filósofos iluministas e mais economistas. Então a aula de hoje tem um grande problema para nós. Eu não tenho como dar essa aula sem vocês decorarem nomes. Porque tudo que a gente vai trabalhar aqui é quem é o nome e o que ele pensou. Quais são as ideias dele que inovou para nós. Então vocês têm que ficar muito atentos a esses nomes, anotar o nome, anotar o pensamento, ir para o Google Class, falar com o professor de vocês, responder a chamada da aula de hoje, ver os exercícios. Se possível, uma coisa que eu fazia quando estudava, eu montava uma tabela. Voltaire, o que ele pensou? Montesquieu, o que ele pensou? E esses dois filósofos que eu falei para vocês foram filósofos que nós vimos na aula de ontem. Tá? Hoje, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai conhecer os principais pensadores iluministas. Lembrando que a gente já viu dois deles, Voltaire e Montesquieu. Hoje a gente vai ver mais. E depois compreender qual foi a influência que eles tiveram na política, na economia. Sim, o iluminismo também falou sobre a maneira de trabalhar, produzir, a maneira econômica da população. E no pensamento filosófico. Lembrando para vocês sempre que essa aula vocês vão ter uma certa confusão com a aula de filosofia. Mas é bom essa interdisciplinaridade, a gente misturar os assuntos e entender de uma maneira mais abrangente o que acontece no mundo. Na última aula, o que a gente viu? As linhas gerais do pensamento. As questões mais geraizonas, no que eles defendiam, a questão da iluminação do conhecimento contra a escuridão, da ignorância. Outra coisa, o discurso sobre a liberdade, o qual todos vocês, alunos, eu creio que gostem bastante da sua liberdade, e a tolerância, porque se não houver tolerância, não há liberdade, aí há ignorância. E a ideia de Montesquieu sobre dividir o poder em 3 pedaços para nunca dar muito poder para uma pessoa. Tua avó já dizia, quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Aí você vai saber o que essa pessoa é capaz de fazer, certo? Então, vamos para o nosso primeiro filósofo e o mais polêmico e fantástico e maravilhoso deles. Nessa aula, a gente começa, então, com um dos filósofos mais fantásticos, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele pensou em tanta coisa, ele falou em tanta coisa, ele é o maior nome do iluminismo, ele é quase considerado um pré-modernista, porque o pensamento dele vai muito além. Ele é o maior nome, ele falou de tudo, educação, falou de economia, falou de música, falou de arte, falou de ciência. Esse cara falou de quase tudo que você já ouviu falar. E ele é importante para você, é importante para mim e é importante para toda a nossa sociedade, certo? E ele tem uma característica muito peculiar. Todos os filósofos iluministas, eles eram filósofos otimistas. Rousseau não. O Rousseau, ele já tinha um pensamento meio negativo. Ele já acreditava que sim, era bom estudar, era bom iluminar, era bom o pensamento racional. É ótimo. Mas ele pensava, mas o que o ser humano vai fazer com isso? Ele dizia que a capacidade do ser humano de fazer coisas ruins também é muito grande, certo? Mas vamos observar aqui esse carinha que é o Jean-Jacques Rousseau. Tá? É o mais polêmico deles, como eu falei, produtivo e passa todos os limites dos pensamentos dos demais filósofos. Sua produção falava sobre artes, política, governo, direito, propriedade e educação. E ele não falava necessariamente bem de tudo isso, como eu já falei. Entre os principais livros dele, o primeiro deles é o Discurso sobre as Ciências e as Artes. Esse livro é curioso, porque foi um concurso de redação que procurava dizer como as ciências e as artes melhoravam a condição humana. E o que o Rousseau fez? Ele escreveu o único texto do concurso que dizia que a ciência é ruim e a arte é ruim. Por quê? Segundo ele, a arte é Photoshop. Ninguém pinta a verdade. Todo mundo maquia o rei, deixa ele mais bonitinho, mais ajeitado. Isso já antes da época do computador.
E a ciência, ela servia para resolver os problemas daquilo que a gente não tem capacidade de fazer. Então a gente cria uma arma, a gente cria uma ferramenta que faça isso em nosso lugar. Ou seja, só serve para mostrar como é ruim o ser humano. O outro, mais fundamental dele, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Esse livro aí, ele vai se tornar importante, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. O terceiro, o Contrato Social. Importantíssimo, o maior livro, a obra-prima de Jean-Jacques Rousseau. E por último, Emílio, ou da Educação, o qual vocês vão entender porque vocês estão na escola hoje. Certo? Principais ideias dele. A primeira ideia dele é o que a gente chama de teoria do bom selvagem. Ele vai falar o seguinte, que o ser humano é bom por natureza. Pense no homem primitivo, estado de natureza. Esse homem ele só pegava comida quando tinha fome, ele vivia em uma pequena comunidade, ele não travava a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Holocausto, coisa assim. Só que o que acontece? Quando ele começa a viver numa sociedade e ele começa a ter propriedade, riqueza, bens, ele se torna ganancioso, ambicioso e ele se torna corrompido. Então, essa ideia é o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade e a propriedade corrompe ele. Essa teoria a gente chama de teoria do bom selvagem, certo? Que na selvageria o ser humano era bom. E o Rousseau, ele era contra a propriedade. Ele achava que a partir do momento que você dá propriedade a uma pessoa, essa pessoa vai querer mais, vai ficar ambiciosa, você cria diferenças entre ricos e pobres, diferenças essas que não vêm da natureza, são criações humanas. Próxima ideia dele, o governo não é a vontade do governante. Lembra que a gente já fez até exercício na última aula em que Montesquieu criticava a monarquia absolutista? Rousseau vai na mesma linha. O governo não é a vontade do governante, mas o poder vem do povo. Por que o cara governa? Porque a gente escolheu o cara para governar, porque a gente aceita. Se todos nós disséssemos não, o cara perdia todo o poder. Ele está governando porque a gente diz sim, a gente aceita, a gente faz uma democracia, votos e outras formas para escolher esse governante. Então, o governante não deve representar a sua vontade pessoal. Ele é um representante da vontade do povo, certo? Ele foi escolhido pelo povo e deve governar em nome do povo. E se ele fizer alguma coisa errada e o povo não gostar, o povo pode derrubar ele, trocar de governante, coisa assim. Pois, afinal de contas, o que importa é que a maioria da população, não precisa ser toda ela, mas a maioria esteja satisfeita com o governo que tem. Óbvio que ele não vai satisfazer todo mundo, mas por enquanto ele conseguir a maioria, esse governo, então, ele é legítimo. E a outra coisa que ele vai fazer, isso aqui é na obra do Emílio, que é um dos primeiros grandes livros sobre pedagogia que nós temos na história da educação. Nesse livro aí, ele vai justamente inventar algo chamado infância e adolescência. Até o pensamento de Rousseau, sabe como é que eles viam uma criança? Era um adulto pequenininho. Esse adulto pequeno, a partir do momento que ele tinha habilidade física ou já começava a pensar, já era colocado para trabalhar. 5, 6, 7 anos. O Rousseau que vai defender a ideia é o quê? Que ele tem esse direito a se desenvolver intelectualmente, se desenvolver fisicamente, desenvolver seus prazeres e divertir, jogar futebol, sair com os amigos e, principalmente, para desenvolver tudo isso, aonde que você vai? Para a escola. Ele vai defender a ideia de que era importante que todas as crianças e adolescentes fossem para a escola se inserir no pensamento iluminista. Entendido, pessoal? Então, nós vamos para o nosso primeiro quiz, nosso primeiro questionário da aula de hoje, totalmente sobre o Rousseau. E eu faço uma pergunta bastante simples para vocês. A teoria do bom selvagem pode ser identificada em qual das seguintes frases? Letra A, ser ou não ser? Eis a questão. B, o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe. C, trabalhadores de todo mundo, univos. Ou D, defenderei até a morte o seu direito de dizer. Fica uns minutinhos para vocês responderem e já retornamos.
Respondido, pessoal? Exercício simples para a gente começar e se aquecendo nessa aula de hoje. E entre as alternativas que nós temos é a alternativa B. O ser humano é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Ser ou não ser é Shakespeare. Trabalhadores de Todo Mundo Unidos, Marx só nasceu depois. E Marx leu Rousseau. Ele se interessou pela crítica à propriedade de Rousseau. E defender até a morte seu direito de dizer é o Voltaire que nós estudamos na aula anterior. Então, outros dos grandes fundamentos, das grandes princesas que o iluminismo criou para a gente é isso aqui, a enciclopédia. Eu me lembro quando meu pai comprou uma dessas quando era criança, custou caríssimo, foi demorado para receber, era uma linha muito grande, pesada de livros, mas aquilo me ajudou tanto a fazer trabalho no colégio. Mas vocês, felizmente, têm uma alternativa mais simples para isso hoje em dia. Essa alternativa é o Wikipédia, o qual vocês usam vastamente. Quanto à Wikipédia, pessoal, vocês já pararam para pensar nessa página inicial da Wikipédia? Já pararam para olhar que ela é em várias línguas? Tem português, chinês, alemão, francês, coreano, inglês, espanhol. Já pararam para pensar quantos assuntos será que a Wikipédia tem uma página? Tem um verbete, uma fala explicando para a gente. Se vocês pararem para olhar, olha que impressionante. A Wikipédia, ela tenta trazer para a gente todo o conhecimento humano. Nem sempre está bem escrito ali, porque o jeito que eles trabalham não é muito científico. Mas eles trazem alguma informação importante para a gente de vez em quando. Só se vocês olharem aqui, em português, a Wikipédia tem mais de 1.033.000 páginas sobre assuntos diferentes. Ou seja, 1.033.000 artigos sobre várias coisas. Agricultura, informática, jogos de computador, qualquer coisa ele fala. E você sabe que a gente está defasado? Que a gente está ruim? Porque se você for olhar em inglês, tem mais de 6.090.000 artigos. E cada dia está aumentando. Cada dia eles estão produzindo um artigo a mais. Imagine como que é você ler 6.090.000 artigos. Impossível. Agora, quem é o louco que vai pensar em produzir isso? Bom, esse louco é iluminista. Esse louco vai vir através da loucura de duas pessoas. O filósofo Denis Diderot e também o grande matemático iluminista que é o Jean d'Alembert. Eles queriam elogiar toda a ciência humana, todo o conhecimento, toda a capacidade e acharam o quê? Vamos criar um livro, na época não tinha internet, vamos criar um livro em que o cara, quando abrir esse livro, ele vai poder ter pelo menos um texto de apresentação, uma introdução sobre todas as áreas de conhecimento humano, tudo que o ser humano já descobriu, já fez. E esse projeto foi grandioso, foi um projeto caríssimo, demorado. Então, nesse livro, você encontraria textos escritos por filósofos, por artistas, médicos, teólogos, técnicos, agrônomos, economistas. Teria várias personalidades em seus campos de assunto. E olha que interessante, eu trago para vocês a imagem da enciclopédia originalmente feita. Como vocês podem ver aqui, está o Monsieur Diderot e o Monsieur d'Alembert como os autores. Esse aqui é apenas o 6º tomo da enciclopédia. Ela, ao todo, ela foi formada por 35 livros, trazia 2.885 ilustrações. Ela possuía 71.818 verbetes. Vamos lembrar que a Wikipédia em inglês tem mais de 6 milhões de verbetes. Ela foi escrita por mais de 130 pessoas diferentes. Rousseau escreveu sobre música, Voltaire escreveu sobre religião e vários pensadores se envolveram nisso. Levou muito tempo para ser construída e adivinha o que aconteceu? Por suas ideias iluministas, foi proibida em muitos países de monarquias absolutistas e países católicos que não concordavam com as ideias iluministas. Ela acabou proibida. Só que, no mercado negro, por debaixo do pano, eles ainda comercializavam e ela se tornou um grande instrumento de divulgação, apesar de proibida. Então, essa aqui acabou sendo a primeira ideia. Voltamos ali e pensar que a Wikipédia ela está fazendo o mesmo trabalho que foi pensado no século XVIII por esses dois grandes pensadores e a Wikipédia já transformou em 6 milhões de artigos. Ou seja, o conhecimento não acaba não, continua.
E aí nós vamos então para o nosso próximo quiz, o qual nós vamos abordar justamente a ideia da enciclopédia. Qual que é a grande ideia? Que é a mesma ideia do cara que inventou a Wikipédia, o cara que inventou a enciclopédia britânica, a Barça, mas qual que era o objetivo da enciclopédia de Denis Diderot e de Jean d'Alembert? A. Criar um livro em que pudesse encontrar todos os saberes da humanidade. B. Catequizar os povos indígenas. C. Divulgar a ideia do direito divino dos reis de governar. Ou D. Ficarem famosos. Já retornamos com essa resposta. Então, caríssimos alunos, respondido esse exercício, mais um exercício fácil para a gente só aquecer, mas no final a gente vai ter certas dificuldades, certo? Então, qual era o objetivo da enciclopédia? Era a letra A, criar um livro em que pudesse encontrar todos os saberes que a humanidade já tinha tido. Esse é um projeto interminável, porque todo dia a gente está descobrindo coisas novas, tecnologias novas, saberes novos, pensamentos novos. A história não para. E não é só de pensamento de filosofia que vivia essas pessoas, ou direitos, ou políticas. O iluminismo ele vai ser tão influente que ele vai mexer na economia também, através de dois pensadores que nós vamos trabalhar aqui. Um deles é o Quesnoy e o outro, um dos maiores nomes da economia, Adam Smith. O que vai acontecer, gente? Se vocês forem lembrar de toda a história moderna que vocês tiveram, o movimento das monarquias absolutistas, ela defendia que para enriquecer eles tinham que aplicar uma tática econômica chamada mercantilismo, o qual eles davam para certas empresas monopólios. Eles estabeleciam colônias, como o Brasil foi uma colônia de Portugal, como os Estados Unidos foi uma colônia inglesa. Eles estabeleciam os lugares que só eles poderiam comercializar. E esse pessoal vai dizer, não pode ser bem assim. A coisa não pode funcionar dessa forma. O primeiro cara que vai criticar aqui é o François Quesnoy. Ele vai criticar dizendo o quê? Que esse negócio do comércio como fonte de riqueza está errado. Ainda mais com o comércio com monopólio. Uma só empresa pode vender tal produto, uma empresa só pode comercializar com o Brasil. Ele vai defender dois pensamentos básicos. O primeiro é que é o seguinte, só há uma fonte de riqueza. É a natureza. Por isso ele vai ser chamado de fisiocrata. É a agricultura, o plantio que dá riqueza. Nesse aspecto ele estava errado. Mas ele vai vir com uma outra ideia muito importante e que ele estava correta. Essa ideia é o quê? Que o Estado não deve interferir na economia. Ele não deve criar empresas, monopólios, taxar imposto. O que acontece? A economia tem suas próprias regras. E essas regras são a lei da oferta e da procura. O que diz essa lei da oferta e da procura, o qual nós podemos olhar nesse dado estatístico aqui. Ele vai dizer o seguinte, que quanto mais um produto eu tenho no mercado, a tendência é que o preço dele diminua. Agora, quando o produto está faltando, o preço vai subir. Como assim? Por que você acha que diamante é tão caro? Porque diamante é dificílimo de se achar, tem que ir minerar perto de vulcões, ele é produzido a 16 quilômetros embaixo da terra com vulcão, aquilo é perigosíssimo, é difícil, certo? Agora, se você for pegar, por exemplo, latão, é barato, claro, são dois metais que a gente acha em qualquer lugar, que a gente derrete, faz o latão, e tem latão para todo mundo. Agora, diamante, esse é difícil. Por que vocês acham que a revista do Batman, número 1, foi leiloada alguns anos atrás por 75 milhões de dólares, enquanto a revista do Batman, que está sendo vendida agora, não foi?
essa é vendida por um preço bem menor? Porque ela é rara. Ou seja, quanto menor for a quantidade disponível no mercado, maior vai ser o preço. Opa, confundi, aqui. Quanto menor for a oferta, maior vai ser o preço. Agora, se eu oferecer muito, se tiver para todo mundo, tiver a rodo, tiver tudo, ninguém vai querer pagar caro, porque é algo comum, é algo bobo. Se a gente achasse um monte de diamante, ninguém ia querer diamante mais. Porque ia ser algo comum. O que a gente gosta do diamante, porque ele é raro. Certo? E aqui vem o maior nome de todos, para você que pensa em fazer talvez uma faculdade de administração ou economia, é leitura obrigatória. O Inquérito sobre as Causas Naturais das Riquezas das Nações, de Adam Smith, o qual hoje em dia ele só produz o livro com A Riqueza das Nações, para não ficar muito comprida a capa do livro. Certo? E esse cara aqui, ele vai ser o grande economista, é o pai de todo o pensamento econômico clássico. O que o Adam Smith ele vai dizer? Bom, como falei, é o pai do liberalismo econômico clássico, e ele vai dizer que não é o comércio que gera riqueza, e não é a agricultura que gera riqueza, é o trabalho. O trabalho que você tem de pegar, por exemplo, algodão e transformar numa roupa, isso é o que vai dar lucro para o país. É a indústria, é fábrica. É você transformar algo que vem da natureza em algo artificial, algo criado pelo ser humano. Isso é o que vai dar lucro para o país. Ele vai defender também que o Estado não deveria intervir na economia, que esse Estado não deveria mexer na economia e deveria deixar a livre concorrência entre as empresas, que as empresas manejassem seus preços de acordo com os seus clientes, certo? E ele vai justamente, o que ele falava é o seguinte, que era muito melhor a mão invisível do mercado conduzir o progresso do que a mão pesada do governo. Então ele vai defender a ideia de pouco governo e mais liberdade na economia. Cada um pode fazer a sua loja, vender seus produtos, porque afinal de contas, se você produzir uma loja e o produto não for vendido, você troca de área de trabalho. E isso pode ser interessante para todo mundo. Entendido? Então vamos para o nosso primeiro exercício de vestibular, nosso primeiro exercício de concurso. E nesse exercício a gente vai tratar a leitura de um texto e as alternativas, como sempre. Então vamos ler. A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada, isso é, retirada. Consiste essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa. O deputado do povo não são nem podem ser seus representantes. Não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar. Isso é, não aprovar. Em absoluto, não é lei. Esse texto está no Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, e aqui Rousseau, ao negar a soberania, que a soberania possa ser representada, preconiza como regime político. Qual será o regime que ele pensava? E aí estão as alternativas para vocês lerem, analisarem, e eu volto com a resposta daqui a pouco.
Respondido, pessoal? Esse exercício foi mais complicado que os demais. E qual que era o sistema que o Rousseau ele vai defender para a gente? Ele vai defender a alternativa D, a democracia indireta. Não é você que vai diretamente votar a lei, você vai votar um representante que vai votar a lei para você, pois as leis seriam elaboradas pelos deputados distritais ou estaduais ou municipais e aprovadas pelo povo. Então a lei é elaborada por pessoas que nós demos o poder para isso. Veja como bate também com Montesquieu, né? E vamos para o nosso exercício de número 2 da FUVEST. Nesse exercício, um texto sobre o Adam Smith, economista, A Riqueza das Nações. E ele vai dizer o seguinte: um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em projetos que deem lucro, projetos lucrativos. Ao passo que um simples cavalheiro rural, medieval, costuma empregar o seu em despesas. Um frequentemente vê seu dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos com lucro. O outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Esses hábitos diferentes afetam naturalmente os seus temperamentos e disposições em todas as espécies de atividade. O comerciante é, em geral, um empreendedor, audacioso, ele arrisca. O cavalheiro é muito tímido em seus empreendimentos. Após analisar isso aí, nesse pequeno trecho, o que o Adam Smith está defendendo para a gente ao comparar o empreendedor, o burguês, e comparar com o cavaleiro medieval, nobre, dono de terra? Estão aí as alternativas e já retornamos com a resposta.
Respondido o exercício? Então vamos ver que claramente o que o Adam Smith defende, ele contrapõe o lucro da renda, daquele cara que só tem a terra e ganha aluguel. E para ele tá bom ganhar aquele aluguelzinho todo dia. E ele vai contra a renda, ele quer o investimento, ele quer que você arrisque teu dinheiro. Pois aqui ele vai dizer que geram racionalidades, pensamentos de modo distinto. O cara que ele não investe e por isso ele não produz nada, e aquela pessoa que investe e acaba tendo inovações, ideias novas, novos produtos, máquinas, saberes, conhecimentos, ciência. Então, estamos encerrando a aula de hoje com um resumo aí sobre o que nós abordamos durante toda essa aula. Tá? E o que nós pudemos ver hoje? Primeiro, o maior filósofo iluminista, Jean-Jacques Rousseau, e a defesa de que o governo é a vontade do povo. Não é a vontade do rei, do governante, é a vontade do povo. E essa vontade se representa na política. E também estudamos que a origem e os objetivos de uma grande obra que até hoje está sendo construída por outras pessoas, que é justamente a enciclopédia. E por último, aprendemos sobre o pai do liberalismo econômico, o pai do livre mercado, do comércio, e que vai dar origem a uma coisa que nós chamamos de capitalismo. Entendido com isso, pessoal? Então me despeço de vocês agora, façam um bom estudo e tenham principalmente um bom descanso.